Oi, pra vocês que acharam que eu ia sumir, mentira, eu ia sim, mas apareci aqui pra vocês. Vai ser um tutorial de maquiagem gótica, que eu peguei a inspiração lá do Instagram, inclusive eu coloquei lá nos stories que eu ia fazer essa maquiagem, eu decidi fazer ela com tutorial pra vocês. E eu também vou falar um pouco sobre os materiais que eu uso e como eu uso. E também vou falar um pouco sobre a questão dos pais e a relação com pessoas que estão entrando na subcultura, como eles reagem sobre isso. E eu vou falar muito da minha experiência, tá bom? É isso. Bom, a maquiagem que eu escolhi foi essa maquiagem. E a gente vai reproduzir ela enquanto eu mostro os materiais que eu uso, como eu uso eles, por que eu uso eles, e falando muito dessa questão de pais com pessoas que estão entrando na subcultura gótica. Pra começar, eu uso esse pancake da Sonho de Garota. Honestamente, eu não sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar com pancake, mas entre outros materiais para deixar a pele branca, eu prefiro o pancake por conta de valor. E é isso, dá pra você fazer camadas. Eu geralmente faço camadas pra deixar a pele bem branca, porque dependendo de como você usa, ele fica assim, com pouca cobertura. E eu gosto de deixar ele com muita cobertura, então eu vou fazendo camadas. Eu uso esse pincelzinho que eu ganhei da minha mãe. E ela usava pra base, mas aí eu peguei ele, aí eu falei, nossa, que pincel legal. Ela falou, odiei, pode pegar pra você. Eu falei, opa! E a gente vai falar sobre essa questão também dos pais. Porque quando a gente entra na subcultura gótica, ou em qualquer subcultura alternativa, eu acho que dá pra gente generalizar isso, os pais costumam não levar pra um lado muito legal. Mas também eu acho que isso se encaixa muito na questão dos estereótipos. Porque quando a gente pensa em um alternativo, a gente não pensa no que a gente é. Por exemplo, representações de filmes de alternativos. Como as pessoas geralmente representam um alternativo? Eles são pessoas rudes, eles são pessoas grosseiras, eles são pessoas que não batem bem da cabeça. Então tem toda essa questão de estereotipagem também que ajuda nessa questão de ter esse preconceito com pessoas da subcultura gótica ou de outras subculturas alternativas. Agora eu vou pro contorno, eu uso essa paleta, ela não tem nem nome, de tão antiga que ela é. O nome saiu todinho, mas eu uso o cinza pra fazer o contorno do rosto. Continuando que eu tava falando sobre pais. Muitas vezes os seus pais vão levar um tempo pra aceitar, muito por essa questão de estereótipo. Porque a gente, vamos ser honestos, dificilmente a gente vê um alternativo na rua, e quando a gente vê alguma representação de alternativo em filmes ou em séries, a gente tem eles com uma representação muito ruim. O que mancha um pouco a imagem de pessoas alternativas, querendo ou não. Eu acho que eu posso usar de exemplo a Jane, acho que é esse o nome dela, da série Sam e Cat. Eu considero ela uma pessoa alternativa, ela tem várias características alternativas, e ela... Opa! E ela tem uma atitude consideravelmente ruim. Ela é muito grosseira com as pessoas do redor dela, ela é agressiva e não são todos os alternativos. Eu acho que isso da questão dela é uma questão de personalidade e não uma questão da subcultura. Mas as pessoas acabam associando uma coisa a outra. Então, acaba tendo esse impacto na subcultura. E assim, da mesma forma que você tá aprendendo coisas sobre a subcultura, seus pais também. Porque é difícil a gente ver uma pessoa alternativa. E quando a gente tem essa imagem, é uma imagem ruim. Então, tem toda essa questão de eles não sabem o que é e tudo que eles já viram sobre é ruim. E tem a questão do que as pessoas pensam. Por exemplo, a subcultura gótica. Pensam que a maioria dos góticos é, sei lá, satanista, bebe sangue. Tipo, uma coisa meio nada a ver. Então, é essa questão, mas assim, nunca vi. E quando eu vejo, é retratado de forma ruim. O delineador que eu vou usar é esse da Safira, de pincel, pra fazer o molde e preencher o desenho. Então, assim, um conselho, por conta própria. Tente ter paciência com seus pais. É algo que eles nunca viram. É a primeira vez que eles estão tendo contato com isso. Então, tem que ter muita paciência.
Porque senão vocês vão acabar brigando muito, vão ter várias discussões. Isso não é algo legal, porque você quer o apoio dos seus pais, você não quer brigar com eles. E tipo, eu sei que é difícil ouvir os comentários ruins deles, porque porra, são seus pais. Você quer o apoio deles, não críticas. Mas muitas vezes você vai ter que lidar com as críticas deles, porque eles nunca viram isso. É uma novidade pra eles. Então, da mesma forma que eles vão ter que ter paciência com você e lidar com essa coisa nova, você vai ter que ter paciência para lidar com eles aprendendo sobre essa coisa nova. Porque, por exemplo, hoje em dia muita gente me vê saindo com a minha mãe me vê montada, ela faz elogios, ela dá conselhos para as maquiagens, mas no início não foi assim. Muito pelo contrário, minha mãe é uma pessoa que tem uma religião, ela é evangélica e na cabeça dela, tipo, isso era uma coisa do demônio, porque ela nunca tinha visto e todas as vezes que ela via tinha essa representação muito ruim disso. Então, às vezes, não é que seu pai ou a sua mãe ou seu responsável não quer te apoiar. Não, é só algo que, tipo, ele nunca viu, pra ele é estranho. E então ele leva esse certo período pra entender que não é algo ruim. É uma questão que é boa, sabe? Porque todo mundo, quando não conhece uma coisa, tem essa tendência de levar pro lado estereótipo. Por exemplo, definir se algo é bom ou ruim pelo que a gente vê. E não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que conhecer pra dizer, mas muitas vezes a gente não é assim também. Então a gente não pode olhar pra eles e falar, nossa, é um preconceito. É, realmente é um preconceito, mas eles não conhecem, é algo novo pra eles, eles nunca viram. Então eles não entendem o que é. E quando a gente entrou na subcultura, a gente também não entendia o que era. Mas, quando começa essa questão de entender o que é, eles começam a apoiar mais. Eu vou usar esse delineador da Love Rain, caneta, pra fazer o outro detalhe da maquiagem. Calma que eu não sei como eu vou fazer isso. Consegui fazer com um pouco de dificuldade, mas eu consegui fazer. Vou usar esse batom preto da Rostinho Pintado. Ele já tá na metade, porque eu uso bastante. Bom, fiz a boca, fiz a maquiagem, é isso. Eu volto com o resultado todo pronto, porque eu ainda vou trocar a blusa e colocar a peruca. Então, um minutinho. Esse é o resultado final, com a peruca e os acessórios e a blusa que eu escolhi. Eu acho que o tutorial ficou razoavelmente bom. Eu acho que dá pra entender mais ou menos o conceito do que é pra fazer e de como eu faço. E sobre a questão dos pais, eu acho que eu consegui explicar razoavelmente bem, é coisa que eu queria transmitir pra vocês. Eu planejo fazer um vídeo só sobre isso, pra vocês entenderem melhor essa questão, falar um pouco mais sobre a minha experiência com a minha mãe. E é isso. Um beijo pra vocês.